Olá, igreja, tudo bem? Boa tarde. Bem, o Jorge viajou, foi para a Flórida, ele me fez o convite para que eu fizesse a mensagem hoje, então ele está lá com outros irmãos e irmãs para participar da Escola de Missões, e eu gostaria muito de agradecer os irmãos e irmãs que me ajudaram na preparação do texto para hoje, para essa mensagem que foi elaborada aí com bastante cuidado, oração ao longo da semana. E eu espero que isso possa te ajudar muito no dia de hoje. Amém? Nós temos aqui um irmão de Moçambique, certo? Araújo. Ele está por aí? Muito bem, seja muito bem-vindo, Araújo. Depois os irmãos podem te dar um abraço caloroso. Amém? Tem mais alguém de fora? Porque eu não entristeça todo mundo. Hã? Beatriz? Juliana? Juliana da Igreja de Brasília. Depois você pode dar um abraço caloroso a ela também. Amém? Muito bem, irmãos. Muitos de nós devem ter começado o ano, né, com aquelas resoluções, né, para o ano de 2018. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Acho que dessa vez você pensa, agora eu não falho, agora eu vou até o fim. Como, por exemplo, a resolução número 1 é emagrecer, não é? Quem não gostaria de emagrecer? São poucos aqueles que precisam ganhar peso, né? Mas você fica pensando, eu preciso me livrar das goludices da igreja em casa. Você sabe como que são os encontros cristãos, não? Olha, se você quiser dicas sobre isso, converse com a Eli. Ela tem dicas ótimas. Você não vai sofrer tanto assim para se livrar das goludices da igreja em casa, ok? Talvez você tenha tomado uma decisão relacionada à sua área financeira. Não, você fala, dessa vez eu vou até o fim. Eu vou zelar até o fim para resolver a minha vida financeira e depois fazer algum investimento. Ou talvez você tenha tomado a decisão de retomar os estudos acadêmicos para poder depois tentar outras possibilidades na vida profissional, enfim, tentar encontrar outras portas para a sua vida. Todas essas resoluções são ótimas, são maravilhosas. Mas hoje nós vamos falar de um zelo, né, de uma decisão que de fato agrada a Deus. E para fazer isso, a gente vai conhecer um pouco do exemplo de Jesus e nós vamos conhecer alguns ensinos práticos também do apóstolo Paulo nessa área. Amém? Vamos começar lá em João, capítulo 2, o Evangelho de João. Eu quero fazer uma oração para a gente. Deus Pai querido, Deus amado, muito obrigado pelo dia de hoje, Deus. Obrigado porque tudo acontece no teu tempo. Mesmo com a chuva, mesmo com alguns desafios no trânsito. Agradecemos tanto, Senhor, Pai, por estarmos aqui, para meditarmos sobre a Tua Palavra, que o Senhor, Pai, venha com o Teu Santo Espírito, para nos conduzir, Deus, no entendimento da Tua Palavra, para abrir, Pai, nossas mentes, nossos corações, para que a gente saia daqui tão animado, Deus, desafiado, mas tão encorajado a dar um passo além contigo, a construir um relacionamento mais íntimo com o Senhor, porque essa vida só vale a pena ao teu lado, Pai. Nós te amamos tanto, obrigado por Jesus, em nome dele que oramos gratos, amém. Muito bem, lá no versículo 13 de João 2, nós lemos, alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. Bem, a Páscoa, sabemos que a Páscoa era uma festividade muito aguardada, né, ansiosamente esperada pelos judeus, até os dias de hoje, né, e eles a celebram com muita intensidade. Então, a gente pode imaginar, não faz pouco tempo, ou melhor, muito tempo, que nós passamos por um clima de festividade, né? Vimos o Natal, aquele clima no ar, né, de preparação, as decorações, o agito, né, nas filas enormes, familiares vindo de fora para nos visitar. Então a gente conhece esse clima. E não era diferente aqui nessa época de Jesus, na Páscoa. Tradições e costumes profundamente enraizados
estavam seguindo o seu curso. Mas é que é interessante que dentro desse cenário, o coração de Jesus é revelado por meio de uma ação premeditada. Vamos continuar lendo ali no versículo 14. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas do que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam no chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isto daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Uau! Imaginem essa cena. Então Jesus purifica o templo. Um templo que, por meio da influência espiritual debilitada, fraca dos fariseus, dos sacerdotes, um templo que tinha virado um mercado, tinha virado um local para tirar lucro de pessoas e de situações, um local de ganância. E é interessante que, por que cambistas? Né? No Império Romano, a moeda que mais circulava era o dracma, o denário romano. Só que os judeus não aceitavam essas moedas, né? Uma taxa anual tinha que ser paga por um judeu, que era uma taxa para conservar o templo, para a manutenção do templo. E essas moedas estrangeiras vinham trazendo imagens de imperadores, né, de ícones na política romana. E para o judeu, isso era uma prática idólatra, porque nós vemos nos mandamentos que imagens não podem ser cultivadas, adoradas. Então, eles não aceitavam esses tipos de moedas, por isso que os cambistas estavam ali. Só que eles cobravam taxas abusivas na troca dessas moedas pela moeda do templo, que era o shekel. Inclusive, até hoje em Israel, eles usam o shekel. Por que animais? Por conta dos sacrifícios. Lembra da Páscoa, do cordeiro que era sacrificado? Né? Então, as pessoas vinham de muito longe, né? Muitas vezes viajavam dias, viviam em outros países, traziam moedas estrangeiras. Como que elas iriam carregar esses animais? Então, era muito mais prático chegar ali no templo e comprar um animal. Só que não existia na terra prometida o valor de um animal tão caro como no templo. Então, não é de surpreender porque Jesus ele fica tão indignado aqui. É interessante que Marcos, capítulo 11, versículo 16, Jesus ele não deixava nem sequer as pessoas atravessarem pelo pátio do templo carregando mercadorias. Olha que radicalismo. Né? Ou seja, já não era mais o templo um local em que a adoração vinha em primeiro lugar. Porque essa liderança do judaísmo da época, tentando obter lucro gananciosa, tinha contaminado o povo, né, com uma atitude injusta, uma atitude que não era mais santa, que não era mais espiritual. Né? Uma coisa interessante sobre o templo, que eu estive estudando, interessante que parece que essa operação de Jesus de virar as mesas foi a operação de um só homem. Né? O pátio do templo, atualmente, ele continua sendo um local imenso ocupado pelos muçulmanos. Né? A gente vai ver uma imagem, se puder mostrar, a outra, aquela... Isso, perfeito. Olha só o tamanho, aqui a gente vê uma mesquita ali no meio, né? Famosa nas fotografias de Jerusalém, com o domo dourado, uma outra mesquita aqui embaixo. Hoje tudo isso pertence aos muçulmanos, certo? Foi nessa área, toda essa área que o segundo templo foi construído, e é justamente esse templo que Jesus purifica. Agora a gente pode ver a outra imagem. Está vendo? Né? Impressionante, não? Então, toda essa área, o pátio do templo era toda essa área
retangular, né? E ali no meio somente os sacerdotes podiam adentrar. Então a gente pensa no que Jesus fez. Tudo bem, ele poderia ter organizado os 12 apóstolos numa sequência assim, e simultaneamente eles poderiam ter virado a mesa. Mas parece que não foi isso que aconteceu. Somente Jesus entrou em ação, né? A gente pode imaginar nessa imagem Jesus virando as mesas de um lado, talvez nem sequer as pessoas do outro lado do templo, se puder mostrar a imagem de novo, né? Do outro lado do templo teria notado alguma coisa. Talvez nem teriam ouvido algo, né? Interessante pensar isso. Então, qual foi a intenção de Jesus com a atitude que ele teve? Será que ele queria atingir apenas os cambistas, os donos das mesas que ele virou, dos animais que ele expulsou? Na verdade, Jesus tinha a intenção de lançar um desafio às autoridades do templo. Esse era o alvo dele. Ele era muito sério acerca do julgamento de Deus sobre o que aquelas pessoas estavam fazendo. A mensagem que ele mandou era clara: eu me oponho contra vocês, Anás e Caifás. Eles eram os dois principais líderes dos sacerdotes, sumos sacerdotes. Então Jesus dizia: vocês não são legítimos, nós estamos em rota de colisão. Tanto é que esse desafio de Jesus foi o que desencadeou mais tarde na própria execução de Cristo. Foram esses líderes que organizaram a morte dele. Agora, Jesus fez algo de errado? Alguns alegam que ele perdeu a cabeça, que ele perdeu o controle, que ele até mesmo tinha agido com violência. Bem, primeiro, o texto não diz que Jesus chicoteou os vendedores, nem os animais. Ele diz que Jesus os expulsou, tanto vendedores como animais. Talvez apenas os assustando, né, com aquele objeto, ou algo que se parecia com um chicote de cordas. Segundo, Jesus ele proibia a violência. Em Mateus 5, Jesus não deixava as pessoas usarem violência contra outras. Como é que nós podemos vencer o mal com o mal? Esse é um dos ensinos centrais de Jesus Cristo. Então, certamente a expressão de indignação de Cristo contra o comércio repudiante desses líderes religiosos não foi pecado. Nós lemos no Salmo 4:4, na NVI, diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Então aqui a gente pode perceber que existe uma diferença entre ira, uma ira boa, e uma ira ruim, né? Uma ira que não é espiritual. Uma ira egoísta, um acesso de raiva. A ira de Jesus era uma ira calculada. Ele fabricou um chicote, isso leva um tempo, não? Ele não simplesmente chegou ali e explodiu contra aquelas pessoas. A ira de Deus procede de sua grande paciência. E as Escrituras repetidamente descrevem o Senhor como alguém que não se ira com facilidade. Exatamente como Êxodo 34, versículo 6. Vocês estão atentos, hein? Então, ensinar que a ira de Deus, ou melhor, que ira é algo injusto, ou que ira é algo desprovido de divindade, é algo errado doutrinariamente. Por que existe essa confusão? Porque nós temos a dificuldade de entender a ira de Deus. Porque quando falamos em ira, o que vem à mente? Vem a nossa própria ira. Vem a ira dos nossos pais. Né? Vem a ira humana, descontrolada. Quantos de nós aqui já não presenciamos situações em que as pessoas se violentaram, que fizeram uso de palavrões? Né? Por isso que para a gente é difícil pensar na ira de Deus.
Eu me lembro quando eu era um cristão novo, tinha uma programação no Ibirapuera com os estudantes, no meu primeiro ano de cristão, e eu tinha me preparado para sair de casa no sábado bem cedo, e um dos meus familiares se opuseram e não queria que eu saísse de casa. Eu falei, mas eu tenho esse compromisso, né? Eu vou. E essa pessoa foi em direção à televisão e virou a televisão no chão. E aquela vez eu me lembro claramente como o sentido de guerra espiritual ficou claro para mim. Então a gente tem essas noções de ira, só que não é assim com Deus. Uma ótima definição sobre a ira de Deus, você pode refletir, a ira de Deus é a sua forte determinação em lidar com o pecado. Forte determinação em quê? Em aniquilar com o ser humano? Não. Em lidar com o pecado. Deus nos ama tanto que Ele quer eliminar as consequências do pecado das nossas vidas. Por isso, por meio de Cristo, podemos ter a plena segurança de estar na presença de Deus. Amém? Nos outros evangelhos, há o registro de que Jesus condena os judeus por terem transformado o templo, a casa de oração, em um esconderijo de ladrões. Jesus ele usa essas escrituras que ficam lá em Jeremias, capítulo 7. Vamos ler, porque isso vai nos ajudar a entender outro aspecto da purificação do templo. Jeremias 7, versículo 1. Vamos entender porque a ira de Cristo foi justamente acendida. Diz assim: o Senhor Deus mandou que eu fosse, Jeremias, eram séculos antes da época de Cristo, fosse ao portão do templo, aonde o povo de Judá estava indo para a adoração. Ele mandou que eu ficasse ali e anunciasse ao povo a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. A mensagem era esta. Agora a gente vai lá para o versículo 8. Okay. Vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas e sem valor. Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifícios a Baal e adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado. Fazem coisas que eu detesto. Depois vêm e ficam na minha presença, no meu próprio templo, e dizem: estamos seguros aqui. Será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Olha lá a expressão que Jesus usa. Eu tenho visto o que vocês estão fazendo. Sou eu, o Senhor, que está falando. Uau, quando eu leio essas passagens e que Deus desaprova radicalmente o que ocorria no templo, eu vejo claramente Deus dizendo para nós aqui: ei, frequentar a igreja, o meu templo, não é prova de fidelidade. Essa mensagem deve ser tão alarmante para uma igreja morna nos dias de hoje, quanto ela foi para Israel, naquela época do profeta Jeremias, pouco tempo depois do templo ser destruído. Esse era o primeiro templo, não é aquele que nós vimos ali na época de Jesus, aquele é o segundo templo. Você já parou para pensar que você pode estar colocando sua confiança de maneira exagerada no fato de você pertencer à igreja de Cristo? Será que frequentar a igreja sem uma vida de arrependimento, sem uma vida de transformação contínua, garante a tua salvação? A minha salvação? Essa escritura em Jeremias, citada pelo próprio Cristo, deve nos fazer refletir seriamente sobre isso. Amém, irmãos? Continuando, é impressionante porque o profeta ficou na porta do templo. Imagina uma cena dessa.
Fazendo o quê? Falando coisas extremamente fortes, radicais. Ele falava do pecado do povo, né? Dos quais Deus estava profundamente ciente. Deus sabia, né? E com os quais Deus estava extremamente irado, indignado. Imaginem uma cena dessa. Agora pensa comigo. Se Jesus viesse e fizesse agora à tarde uma visitinha à nossa igreja. E não se engane, porque Ele está aqui. Que mesas Ele viraria na sua vida? Que mesas Ele viraria na minha vida? A mesa da imoralidade? A mesa da pornografia? A mesa da idolatria ao materialismo? A mesa do comodismo espiritual? Da mentira? Do engano religioso? Que a gente possa refletir sobre isso. Mas vamos voltar lá para João, lá para o Evangelho de João, ao episódio que fica lá no versículo, agora a gente vai avançar um pouquinho, né? E a gente vai pensar qual será que foi a reação dos discípulos quando eles viram Jesus causando aquela confusão no templo. O que será que eles notaram na atitude de Cristo? Um descontrole? Uma loucura? Impaciência? Violência? Meu Deus, Jesus está endemoniado! O que será que os discípulos pensaram? Vamos lá no versículo 17, lá do Evangelho de João, no capítulo 2, onde nós estávamos. Versículo 17 diz: Então os discípulos dele lembraram das Escrituras, das palavras das Escrituras sagradas que dizem: O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Uau! Olha o que os discípulos lembraram, na NVI diz: O zelo pela tua casa me consumirá. Então os discípulos imediatamente se lembraram aqui de uma escritura que falava sobre zelo ardente. Ela fica lá em Salmo 69, esse salmo é messiânico. Né? O que quer dizer? São escrituras que já falavam do Messias, né? De Jesus Cristo, no Antigo Testamento. Então, os discípulos sentiram o seu zelo. A ideia de zelo aqui se refere a uma preocupação apaixonada. Só que é uma preocupação apaixonada pela honra e glória de Deus. É como um ciúmes ardente. Espera aí, Bruno, acho que você está equivocado. Ciúmes não é uma palavra ruim? Não tem uma conotação negativa? Algo curioso que eu descobri essa semana, e muito revelador, é que a palavra no grego, de onde se origina ciúmes, é zelos. Isso soa algo para você, zelos? Sim, é exatamente a mesma palavra da onde surgiu zelo. Então, a gente falou um pouquinho da ira, assim como existe uma ira ruim e uma ira boa, também existe um zelo ruim e um zelo bom. E nesse sentido, esse ciúme aqui, ele tem a mesma equivalência que o zelo, então ele é algo completamente positivo. Tanto é que em Zacarias 8, no versículo 2, na NVI diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho muitos ciúmes de Sião, que era a cidade do povo de Deus. Estou me consumindo de ciúmes por ela. Incrível, Deus falando isso. Na NTLH, a versão que a gente usa, a palavra ciúmes é trocada por amor. Então foi esse sentimento espiritual, né, esse zelo, esse ciúmes ardente, divino, que fez Jesus virar as mesas do templo. Ele ficou profundamente ofendido porque a honra de Deus estava sendo comprometida. Então, a natureza do zelo que agrada a Deus consiste num ciúme ardente pelas coisas do nosso Criador, por tudo aquilo que é justo, bom, nobre.
Esse é um ciúmes divino. Inspirador, não? Existe uma confusão, porém, né, que alguns acham que zelo, ou melhor, zelo não é um sinônimo de algo energético, né, nem mesmo de algo sincero, sentido no coração. Isso não é zelo. Zelo implica uma paixão, uma dor espiritual intensa que consome a nossa mente, as nossas emoções, o nosso corpo inteiro, a nossa alma. É algo espiritual. É muito mais do que simplesmente ter uma participação calorosa, animadora nos encontros religiosos. É algo mais interno do que algo externo. Então vamos imaginar a seguinte situação, né? Muitas vezes a gente chama de zeloso, zelosa, né? Aquele irmão ou irmã que entra na igreja com um sorriso de um canto ao outro do rosto. E na hora da adoração, demonstra aquela voz estrondosa e maravilhosa. A pessoa mais energética do culto. Não tem problema com essas coisas, não me levem a mal. Mas isso não é zelo, sabe por quê? Porque você pode chegar aqui na próxima semana, você olhar ao seu redor e você ser informado de que esse irmão ou irmã abandonou a Deus. Deixou a fé. Né? E como diz Provérbios, capítulo 5, versículo 14, ele chegou à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Então nós nos sentimos tristes, né? Até mesmo enganados por essa atitude. Então o zelo verdadeiro é profundamente espiritual, é algo interno. Ele vai muito além de meras aparências. Né? Agora, pensando na prática, como nós devemos demonstrar esse zelo? Paulo ilustra isso muito bem na sua carta aos Colossenses. Então, hoje nós vamos ver 4 áreas de nossas vidas em que nós podemos praticar um zelo que agrada a Deus. Vamos lá para Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Muito bem. Então lemos assim, no versículo 28. Assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível. Aconselhamos e ensinamos cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Agora no capítulo 2, no versículo 1, eu vou pular um versículo, diz assim: pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês e pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. Então, Paulo, ele mostra nessa passagem o zelo, ele nos exorta a ter zelo, e essa é a primeira área, pelo corpo de Cristo. Ele mostra quão ávido, quão ansioso ele está para proclamar Jesus, não somente para aqueles que ele não conhecia, mas também para aqueles que ele já conhecia. Olha que incrível isso. Né? Então ele se preocupa que à medida que Cristo for proclamado, cada um seja direcionado para Deus. Né? E que todos se tornem maduros em Cristo. Então, zelo por essa área. E algumas perguntas para a gente refletir. Essa minha atitude no convívio, no culto, na igreja em casa, nas parcerias. Eu chego aqui, eu apenas verifico uma lista de tarefas, eu já olho no relógio, né? E logo aproveito para ir embora para casa. Ou se eu fico mais um tempo no convívio, eu tento ser aquele cara legal, aquele cara que se engaja ali nas interações, mais ou menos superficiais. Eu falo sobre esporte, eu falo sobre comida, roupa, o tempo. Qual é o meu zelo na comunidade cristã? Ou, na verdade, eu estou sempre de olho, sempre vigilante para ajudar a Cristo ser formado em uma outra pessoa.
Eu tenho um plano, eu tenho uma estratégia para ajudar outras pessoas espiritualmente. Eu me lembro quando eu era cristão novo, tinha um irmão chamado Alexandre Bonfim, ele foi depois para Brasília, depois para o Rio de Janeiro. A gente teve uma parceria durante um bom tempo. E eu me lembro, ele tinha tanta responsabilidade naquela época, liderava o Ministério de Estudantes lá no Mackenzie, estudava, fazia física, e ele fazia questão de semanalmente passar tempo comigo. E eu me lembro assim que muitas vezes ele chegava cansado, ele poderia ter falado, pô Bruno, a gente pode deixar para amanhã, mas ele chegava cansado no tempo. E vamos supor, a gente estava falando de desenvolvimento nos estudos para ser luz na sala de aula, né? E ele estava falando, ele fazia assim, ó. Pescava. E eu ficava olhando. E é incrível, porque se ele estava falando assim, então Bruno, eu te encorajo, quero te encorajar, estuda mesmo esse livro, vai lá, lê a fundo. Eu ficava olhando. E daí ele voltava, ele fazia assim. E faz um resuminho de cada capítulo do livro. Nossa, aquilo me marcou tanto. Cansado, mas ali dando todo o coração dele para que Cristo fosse formado na minha vida. Isso é incrível, a gente tem tantas histórias assim, não? Mas eu confesso, meus irmãos, que eu tenho uma preocupação especial pelos cristãos novos. Porque o batismo, ele não é o fim. Ele só é o começo de uma vida cristã. Né? Eu fico pensando, será que nós temos aprendido? Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos cristãos novos no nosso meio que têm abandonado a fé. Muitos, eu estou exagerando, mas alguns. Né? Eu fico perguntando, será que a gente só tem praticado um versículo de Mateus 28, versículo 19, que diz, vão a todos os povos do mundo, façam que sejam meus seguidores, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E a gente esquece o outro versículo logo em seguida que fala, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado. Então o nosso objetivo, irmãos, não é só batizar a pessoa, é formar Cristo em outras pessoas. É fazer discípulos que vão fazer outros discípulos, que por sua vez vão formar Jesus em outras pessoas. Né? Então, lamentavelmente, a gente vê assim alguns cristãos saindo, deixando a fé. Claro que eles um dia vão prestar contas disso. Né? Mas o fato é que talvez esse cristão não recebeu o cuidado zeloso que ele poderia ter recebido. Eu já vi cristãos novos sozinhos no culto, sentados, sozinhos, e as pessoas passam por perto, mas quem é que será que olha ali, se sensibiliza, para e conversa? Acolhe essa pessoa, pergunta, e aí, como é que você está? Pô, que legal, você foi batizado recentemente, não? Zelo pela vida deles. E assim, irmãos, eu não quero, de fato algum, impedir as pessoas de serem batizadas. Mas pensem comigo. Se você não tem o coração de ir até o fim com uma pessoa, no estudo bíblico, né? E você conduz essa pessoa ao batismo, mas sem o coração de zelo, de cuidar dela depois, de verdade, irmão, você está prestando um desfavor e um desserviço a Deus e a essa pessoa. Por que falamos isso? Porque a gente vê que zelo, a igreja verdadeira, ela é baseada, fundamentada em zelo verdadeiro, em amor real uns pelos outros, como Jesus tinha por nós, um amor que vai até o fim. É isso que Jesus fala. Eu fui até o fim por cada um deles. Então isso é mais algo que eu gostaria de expressar de coração a vocês, irmãos, para vocês refletirem. Se você é um líder, você é como Jesus. Tudo bem, não há desculpas para intolerância, insensibilidade, falha em ouvir, investigar uma situação, mostrar empatia, né, ser verdadeiramente amoroso.
mas como líder eu demonstro um zelo verdadeiro pelas ovelhas de Deus? Então essa é a primeira área, zelo pelo corpo de Cristo. A segunda área, vamos para Colossenses capítulo 3, a gente vai avançar um pouquinho. No versículo 1 diz: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. A segunda área de zelo que Paulo ensina é zelo pela santidade, zelo pelo crescimento espiritual. Então a gente vê que a transformação aqui ela resulta da nossa morte e ressurreição em Jesus, no batismo. E a gente pode se perguntar o que tem falado mais alto em minha vida: os sonhos de Deus dentro de mim, o Espírito de Cristo me conduzindo, os interesses egoístas na minha vida que me tornam o Deus da minha própria vida. Se eu olhar retrospectivamente, ano após ano, se eu olhar para trás, eu vejo um crescimento constante em minha vida espiritual, ou eu permaneço no mesmo lugar de sempre? A grande questão, irmãos, é: eu tenho me tornado mais como Jesus? Ou o comportamento dele parece excessivo, ilógico, mesmo quando eu leio essa escritura do templo mais de uma vez? Sou como Jesus ou sou conivente, tolerante com o pecado? Tenho a coragem de falar a verdade? Sou como Jesus ou eu erro em apoiar um padrão santo e justo de disciplina na igreja? Sabe, faz 2 semanas que lá na igreja em casa, que eu participo, a gente tem tido conversas difíceis. Porque se você é cristão, eu sou cristão, então nós devemos ter altas expectativas um pela vida do outro. Não ser politicamente correto. Não, altas expectativas. Você não decidiu carregar a sua cruz? Você não decidiu negar-se a si mesmo? Então, vamos conversar aqui. Como é que tem sido a parceria de discipulado? Tem acontecido? A vida está mais nas trevas ou está mais na luz? O que está acontecendo? E o compromisso de estar nos encontros? Na igreja em casa, no culto? Como é que tem sido isso? Né? Então, não é fácil, mas por amor, para querer mostrar zelo a Deus e honrar o nome de Deus, a gente vai conversar. Né? Então, eu sou como Jesus ou eu tenho neutralizado o poder das Escrituras? Sou como Jesus ou estou tão influenciado pelos valores do mundo que eu não me importo mais com o que eu vejo ao meu redor? E pior, com o que eu vejo em minha própria vida. É importante, irmãos, frisar aqui, lembrar que a santidade, o crescimento espiritual, né, embora venha do céu, porque vem do Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, não cai do céu. Ou seja, não vem sem que haja esforço, enfoque, dedicação da nossa parte. Crescimento jamais virá se estivermos satisfeitos conosco. Então essa é a segunda área, zelo pela santidade. Terceira área, vamos lá para Colossenses, avançando os versículos, no 16, diz assim Paulo: que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Então essa área, a terceira, é zelo pela palavra. Né? Paulo nos encoraja a deixar a palavra de Cristo habitar ricamente em nós. Ou seja, não é entrar agora no coração e depois, logo à noite, sair do nosso coração. Ela tem que habitar, ela tem que morar, ela tem que viver ali continuamente. Né? Então, temos realmente aquele zelo de fazer com que a palavra viva todo dia nos nossos corações. Vejo cada dia como uma oportunidade para aprender mais de Cristo. Eu me organizo para priorizar o meu contato com Jesus todos os dias. Eu sou disciplinado ou simplesmente deixo a vida me levar? Como é que foram os nossos tempos diários de leitura da Bíblia nesta semana? Uma coisa interessante, irmãos, é que no ano passado nós tivemos tantos assuntos importantes que foram ensinados na escola bíblica.
né? Como, por exemplo, o Espírito Santo, divórcio, entre outras coisas. Né? Eu estive presente, ou pelo menos eu ouvi as aulas pelo site da igreja. E nesse ano, nós estudaremos sobre o plano de Deus para a salvação. E também terá uma série incrível de aulas para as mulheres, preparadas pelas mulheres, né, cobrindo uma enorme gama de assuntos interessantes. Eu pretendo me planejar, ou até mesmo me sacrificar para estar presente. Essa seria uma ótima resolução para 2018, não? Por que não topar o desafio de ler a Bíblia em um ano? Mas eu já fiz isso, lê de novo! Eu topei esse desafio, estou muito feliz, estou no livro de Levíticos. Não é um livro fácil, mas estou encarando a leitura. Agora a gente usa muito a tecnologia, né? E ao invés de perdermos tanto tempo, né, num abismo de informações sem sentido, por que não usar o celular, o computador, para escutar mais músicas espirituais? Para crescer no louvor a Deus. Paulo está falando disso aqui, cantem hinos, canções espirituais, se encham do Espírito Santo. Né? Então essa é a terceira área, zelo pela palavra. E por último, irmãos, sei que eu já estou ultrapassando o tempo aqui, me perdoem por isso, em Colossenses capítulo 4, versículo 2, avançando um capítulo, continuem firmes na oração, sempre alertas a orarem e dando graças a Deus. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem, que trata do segredo de Cristo. Pois é por causa dessa mensagem que estou na cadeia. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Então, a última área onde podemos demonstrar zelo é a área da missão, zelo pela missão. Né? Incrível ver o coração evangelístico de Paulo aqui. Ele não pede para que orem para que ele saia da prisão, mas ele pede para que orem para que ele tenha uma oportunidade para anunciar o evangelho, mesmo naquelas condições. Né? Então nós estamos usando as oportunidades, percebendo que somos sal e luz para o mundo. Deus coloca pessoas no nosso caminho, só que a gente tem aberto as nossas bocas com coragem, como Cristo, e superado qualquer obstáculo, inconveniência, medo, né, que poderia nos paralisar. Eu confesso para vocês, irmãos, que essa é uma área bem desafiante para mim. Mesmo depois de 18 anos andando com Cristo, ainda para mim é difícil convidar pessoas que eu não conheço, pessoas estranhas. Mas eu fico feliz, assim, eu tenho tomado decisões com Deus de fazer esse ano algo diferente, né? Me arrependido nessa área. E tenho estudado especificamente sobre isso, e eu vejo já Deus me abençoando, né? Convidando na academia, quando eu paro para almoçar, fora de casa, e eu peço as suas orações por mim. Porque lembra, zelo é algo pessoal, é algo íntimo, é da nossa parte para Deus. Amém? É o nosso desejo de honrar o nome dele. Então vamos abraçar o tema da igreja este ano, né? Para a gente não ficar só observando os outros irmãos se dedicarem ao evangelismo. Né? Se for o caso, vamos pedir ajuda deles. Não é? Mas nós temos que nos conectar, como Paulo fala aqui, com as pessoas que são fora da igreja, exercendo espiritual sobre suas vidas. Né? Se nós queremos ser homens e mulheres que cresçam em zelo pela missão de Cristo. E é claro, tudo isso com muita oração. Né? Como Paulo nos exorta aqui, que tipo de oração? Uma oração contínua, firme e vigilante, para que Deus possa atuar nas situações. Então, resumindo aqui, depois de ilustrar o que o verdadeiro zelo é, explorando algumas áreas em que nós podemos praticá-lo, né, eu acho que você pode ver que muito do zelo é algo interno, é algo pessoal, né? Não é algo externo, algo que está na aparência. Talvez você tenha percebido que você não tem tido zelo por Deus. Mas eu quero te encorajar aqui.
Talvez você tenha percebido que você tem tido zelo na sua leitura bíblica, mas não no seu evangelismo. A boa notícia é que nós não estamos sozinhos na busca de um coração que agrada a Deus. Amém, irmãos? Nós podemos estudar exemplos de homens e mulheres na Bíblia que certamente vão nos inspirar com o seu zelo. Nós podemos orar a Deus pedindo para que Deus nos dê um coração zeloso, ardente para Ele, renove nosso coração. Nós podemos marcar tempos com irmãos e irmãs que são zelosos em áreas que nós não somos. A gente pode pedir ajuda na igreja em casa, pedir ajuda na nossa parceria de discipulado. Enfim, nós podemos crescer juntos em nosso zelo, em nosso desejo de honrar o nome de Deus. Hoje nós vimos também um prato cheio aqui de resoluções espirituais que você pode tomar esse ano, no ano 2018. Então eu quero te encorajar a não deixar janeiro passar sem antes você tomar as suas decisões espirituais para Deus. E para concluir, o zelo de Cristo, que nós vimos no templo, que é sem pecado, puro, intenso, e não pode ser comprometido, esse zelo de Cristo deve sempre nortear as nossas vidas, de modo que um dia nós vejamos face a face o Deus zeloso, o Deus da glória, o Deus perfeito, aquele que literalmente morre de ciúmes por você e por mim. Amém, irmãos? Quero terminar com uma oração. Pai querido, muito obrigado por esse tempo, como é especial aprender com o coração de Jesus, com o coração de Paulo. Que o Senhor nos ajude aqui, Pai, a sair com o desejo ardente de honrar o Teu nome, onde quer que estejamos. Hoje, essa semana, a cada dia, no trabalho, Deus, que possa arder dentro de nós, vindo das Escrituras, vindo do nosso desejo de agradar o Teu coração, Pai. Nos ajude a não ter medo, nos ajude a buscar esse crescimento espiritual, a zelarmos uns pelas vidas dos outros, pelo evangelismo, por nossas orações, porque o Senhor é tudo que temos de mais especial, Pai. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Obrigado. Amém.